Entrevista. Hoje nós estamos tendo o prazer, a honra de receber aqui nos nossos estúdios, o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso, Tenente Coronel Gleber Cândido Moreno. Tenente, obrigado pelo prazer, a honra de nos dar essa entrevista. Bom dia. Bom dia a todos aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes. A honra é minha, de ter recebido esse convite, ter aceitado, e estamos à disposição para responder as perguntas tanto aqui das pessoas que estão no estúdio, tanto da população que está ouvindo a este programa. Tenente Coronel, né? Tenente Coronel. Tenente Coronel, o 4º Batalhão fica em Várzea Grande, aqui na vizinha Cuiabá, aonde os problemas eles se interlaçam, Eu acho que não dá para separar muito um do outro. Não, com certeza. Geralmente os crimes são praticados em Cuiabá e os ladrões vão para Várzea Grande ou vice-versa, Mas a gente tenta combater esse crime, essa migração criminal com as pontes que existem entre as duas cidades, realizando as barreiras, realizando os pontos de contenção com as guarnições, no intuito de otimizar os meios, Porque os policiais têm outras missões, além de estar fazendo somente esse tipo de situação, mas a gente otimiza os meios com as guarnições no intuito de evitar justamente essa migração. E também utilizando do sistema de câmeras, do sistema de inteligência, da informação repassada pela sociedade, que essa é de maior importância, tendo em vista que as duas últimas grandes ocorrências do 4º Batalhão, todas foram de informações repassadas pela população de Várzea Grande. Eu costumo falar o seguinte, que sensação e realidade nem sempre elas se combinam, Principalmente aquilo que passa muitas vezes pelo noticiário. Mas tem uma questão, eu acho que melhor o senhor para explicar isso para a gente. Eu não sei se devido à forma como os meios de comunicação, nós, imprensa, noticiamos, a sensação que a gente tem que alguns bairros ou algumas regiões das cidades abrigam mais pessoas envolvidas em crimes do que outras regiões. Isso é só uma sensação que a gente adquire através da informação ou isso é uma realidade? Não, isso é uma realidade, Geralmente as facções, os grupos criminosos, eles tendem a se aglomerar na periferia das cidades, principalmente das grandes cidades, mas o cometimento dos crimes não são onde eles estão aglomerados. Geralmente eles não cometem crimes na região em que eles residem. Então eles saem daquela região que eles residem, que eles moram, e vão cometer crimes em outros bairros. Então a Polícia Militar ela tem que fazer todo esse levantamento dessa mancha criminal, desse hot point, como a gente fala, essas zonas quentes, no intuito de combater de fato o crime naquele local. Tendo em vista que a nossa missão é um policiamento ostensivo e repressivo. Nós temos que evitar que o crime aconteça. Caso ele aconteça, que a gente prenda em flagrante. O senhor está há quanto tempo à frente do batalhão? Estou completando 100 dias. 100 dias? 100 dias. Já dá para fazer um balanço? É igual o governo, 100 dias a gente já consegue fazer um balanço? Já conseguimos fazer um balanço. Inclusive, eu fiz um balanço, porque eu sabia que ia ser feita essa pergunta. Nós temos aí cerca de 35 armas apreendidas nesses últimos 100 dias, então dá cerca de 3 armas a cada 3 dias uma arma. São mais de 300 quilos de substância entorpecente que foram retirados também do seio da sociedade. Foram mais de 400 pessoas conduzidas para a delegacia, sendo que dessas 400, 232 em flagrante. Então as guarnições do 4º Batalhão, principalmente o grupo de apoio, que nós temos a Ronda Escolar, nós temos a Patrulha Rural do 2º Comando Regional, todas estão em prol da sociedade. O objetivo da Polícia Militar sempre é servir e proteger o cidadão de bem. Então o balanço que a gente faz nesses 100 dias é positivo, tendo em vista que nós trouxemos toda a experiência da região sul, que nós passamos por 10 anos ali em Rondonópolis, e aplicamos aqui em Várzea Grande. Então o resultado é positivo. E a população tem gostado do trabalho, tendo em vista que repassa as informações. A gente consegue medir essa sensação de segurança da população quando ela começa a se envolver com a instituição policial no intuito de repassar as informações. Nós tivemos uma grande apreensão de substância entorpecente, foram 25 quilos de cloridrato de cocaína, cerca de R$1,5 milhão que nós tiramos do crime, de informações repassadas pela população.
Nós tivemos aquele caso do sequestro do filho da empresária, Sim. em que um dos sequestradores foi morto no local. Também chegamos até o local do cativeiro por informações repassadas pela população. Então isso deixa claro que a população confia no 4º Batalhão, sim, confia no serviço da Polícia Militar. Hoje já dá pra gente dizer assim, existe alguns crimes mais comuns, que dá para fazer uma pirâmide dizendo, olha, ela tem essa característica? Sim, geralmente o crime de roubo. Sim. O crime de roubo é um dos mais roubo a residência? Roubo a pessoa mesmo. Roubo a pessoa. Em segundo lugar, o roubo a veículo. Né? A gente vem combatendo até por conta da proximidade com a faixa de fronteira em que a gente tem. Alguns tipos de veículos são os preferidos, né, dessas facções, sim, criminosas. E, inclusive, neste caso também já foram presas 3 grandes quadrilhas. Sendo que dessas 3 grandes quadrilhas houveram 2 confrontos, sim, e 3 ladrões vieram a óbito nesses confrontos com o grupo de apoio do 4º Batalhão. Então, eles fizeram um roubo. Geralmente esses roubos foram feitos em Cuiabá. Foi o que, sim, eu falei, eles fazem o roubo em Cuiabá e migram para a região de Várzea Grande, até porque, para eles irem para a região de fronteira, eles têm que passar, sim, por dentro da nossa área. Então nós temos essa informação e a gente combate também esse tipo de crime no intuito de recuperar o bem, né, daquela pessoa que foi roubada e também de salvar vidas. Porque na grande maioria desses roubos, eles acabam por praticar o sequestro relâmpago, fazendo com que a vítima faça PIX, mantenha ela, sim, em cárcere privado. Então o intuito nosso sempre é proteger a vida em primeiro lugar. E em segundo lugar, recuperar o bem daquela pessoa, daquele cidadão. Uma outra coisa que sempre chama a atenção da gente, eu não sei qual é o limite de cada corporação, mas a gente vê muito a polícia, não é porque o senhor está aqui, né? Porque isso ocorre aqui em Cuiabá, ocorre no interior também, a gente vê muito a polícia militar e a polícia civil em atividade. A gente percebe a atividade dela, né? Só que Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo, aqui tem os amarelinhos, né? Que eles apareceram, andando pela cidade só tem verde e cinza, a gente não encontra amarelinho, né? Várzea Grande tem a guarda municipal. É por uma questão de limitação? O que é que não tem essa mesma colaboração? Por exemplo, eu vejo, eu sempre vou em direção a Várzea Grande, Livramento, tá? E sempre vejo ali a polícia militar fazendo barreiras. Mas eu nunca vi nem a guarda municipal, nem os amarelinhos sequer atuando nesse momento. O que falta? Uma integração? Qual que é o problema? Na verdade, nós temos missões diferentes, sim, né? Os amarelinhos, como você disse aqui em Cuiabá, eles são agentes de trânsito. Então a missão específica deles é atuar no trânsito municipal. Inclusive eles não podem nem ultrapassar, sim, a barreira do município. Já a Polícia Militar não, ela tem outro caráter, em que ela pode agir de outras formas. A Guarda Municipal, ela tem uma característica parecida com a missão constitucional da Polícia Militar, porém também ela não pode expandir os limites do município de Várzea Grande. Então talvez seja por isso, né, que em alguns locais não tem essas barreiras. Em relação a Várzea Grande, que é o 4º Batalhão, nós temos um serviço integrado com a Guarda Municipal, onde a gente realiza algumas barreiras dentro das áreas do município, sim, onde a gente realiza algumas operações, principalmente contra a poluição sonora, todos os finais de semana, porque é uma responsabilidade da Guarda Municipal e a Polícia Militar apoia a Guarda, sim, Municipal. Assim como o trânsito. O trânsito municipal é de responsabilidade da Prefeitura. Então a Guarda Municipal realiza suas operações e a Polícia Militar agrega valores apoiando essas instituições. Coronel, o senhor falou das zonas quentes em Várzea Grande, né? Eu morei durante muito tempo em Várzea Grande e aí naquela época, ainda menino, a gente via que tinha muito problema, por exemplo, naquela região da Figueirinha, bairro Manga, do Grande Cristo Rei, em alguns bairros ali. A minha pergunta é, essas regiões continuam recebendo uma certa atenção da Polícia Militar ou mudou um pouco esse perfil? Quais são as regiões hoje que vocês têm que atuar com um pouco mais de energia? E aí também uma segunda pergunta, o governador disse que ia chamar os novos concursados da Polícia Militar. Eu quero saber quantos profissionais vocês vão receber para a área de segurança lá do 4º Batalhão. Respondendo à primeira pergunta, nessa época em que você citou, nós tínhamos em Várzea Grande somente o 4º Batalhão. O 4º Batalhão ele era responsável por toda a cidade de Várzea Grande e adjacências, Poconé, Livramento, aquela região. Hoje não, hoje nós temos nessa região Manga, por exemplo, nós já temos um batalhão, que é o 25º Batalhão, que é responsável por aquela região, Parque do Lago, todo aquele início de Várzea Grande, aliás, Ponte Nova, é dividido.
A região do calendário que a gente fala, que é o 24 de dezembro, aquela Figueirinha, como você disse, pertence à Companhia Independente do São Mateus. Já é outra unidade policial militar independente. Mas continua assim, alguns pontos, desde essa época, que são pontos sensíveis, como a Manga, como o Zero, como o São Mateus, e a Polícia Militar tem essa atenção, porque nós sabemos que o crime acontece de forma mais permanente e latente nesses locais, principalmente o crime de tráfico doméstico de entorpecentes. Então nós temos essa atenção e não é surpresa que a gente faça prisões nesses locais todas as semanas, justamente por conta disso, por essa prática permanente de crimes. E já respondendo a sua segunda pergunta, o governador do estado convocou sim, né, as praças para o curso de formação de soldados e os alunos oficiais para o curso de oficiais, só que o curso tem um período de tempo. O de oficiais, salvo engano, 2 anos, o de soldado acho que 8 ou 10 meses, e nós só vamos saber da distribuição no final da formação. Então hoje eu não tenho condições de falar quantos policiais eu vou receber, mas foram convocados mais de 500 policiais para poder somar as fileiras da Polícia Militar. Tem agora são 7h12. Nós estamos entrevistando o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, ali de Várzea Grande, Gleber Cândido Moreno. Comandante, olhando de fora e sem nenhuma especialização na área, sem nenhum conhecimento da área, né? Muitas vezes a gente tem ideias fantásticas. Quem está na área fala assim, não vai funcionar nunca. Né? Mas a pergunta é livre. Uma questão que eu sempre fico observando, não tem ausência de um posto da Polícia Rodoviária Federal, ali próximo do Trevo do Livramento, um pouquinho depois, para facilitar a questão porque assim, para sair daqui para Bolívia, né? Pode dizer, existem vários caminhos, mas a saída rápida, ou você vai direto a Cáceres, ou você vai por essas estradas aqui, sai em Poconé, pega lá a estrada da usina e vai sair lá na frente em Cáceres, né? Mas lá no 120 já tem uma Polícia Rodoviária Federal. Mas não faltam aqui mais próxima, porque até chegar aquela lá, existem várias estradas que você pode desviar por vários caminhos para continuar para a fronteira. Mas se fechar essas duas, você não tem como chegar para a fronteira, só se for de barco, né? Não falta estrategicamente, sei lá, governo federal, governo estadual, facilitar isso, ter alguns pontos de estrangulamento aí? Olha, eu não posso falar como que é feito o planejamento e a divisão dos postos da Polícia Rodoviária Federal. Sim. Né? A gente tem diversos postos distribuídos nas rodovias federais aqui do estado de Mato Grosso. Então, como você disse, ali no Trevo do Lagarto tem o primeiro, né, que é o mais antigo e o mais conhecido, e logo no 120 tem o próximo antes de chegar em Cáceres. Mas, lógico, existe esse lapso, né, de BR aí, em que a Polícia Militar faz o seu papel. A gente cobre apoiando a Polícia Rodoviária Federal no intuito de evitar justamente que os traficantes, que as pessoas que roubam os veículos, porque eles vão passar por essas vias que não tem policiamento. Isso é lógico, né? Mas assim, a gente não consegue evitar 100%, porque existem as cabriteiras, né? Eles passam por dentro de propriedades rurais que saem em Mirassol, saem ali na região de Quatro Marcos, Porto Estrela, 4 Marcos, e vão chegar na fronteira de qualquer forma. Mas a gente tem sim, né, esses apoios à Polícia Rodoviária Federal. Inclusive eles solicitam, porque eles ficam parados nos postos. Sim. E eles patrulham as imediações. E a competência deles também é um pouco restrita em relação ao policiamento fora ali das rodovias. Então a Polícia Militar cobre esses espaços. Inclusive uma das ocorrências em que eu citei para você de roubo a veículo foi justamente nesse caminho entre Várzea Grande e Livramento, em que não tinha Polícia Rodoviária Federal, e o grupo de apoio do 4º Batalhão se deparou com a quadrilha onde houve a troca de tiro e 2 ladrões foram mortos ali no local por conta da reação da Polícia Militar. Então a gente sabe, né, dessas falhas, vamos dizer assim, naquele pedaço, e tenta suprir essa necessidade. Ontem mesmo a guarnição de Poconé realizou a prisão de 3 pessoas justamente
nesse ponto em que você disse, Sim. que não existe o patrulhamento da Polícia Rodoviária. Porque a gente muitas vezes passa por lá, é desértico, tá? E, né? Até um dia eu passando uma caminhonete em alta velocidade, eu falei, ou alguém está morrendo ou estão levando ela para algum lugar, porque nessa velocidade, uma caminhonete naquela altura, né? Mas não tem ninguém ali, é um espaço muito vago. Mas assim, também é interessante falar, nós temos as câmeras OCRs. Sim. Né? As câmeras OCRs, elas emitem informações 24 horas para todas as instituições, seja a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Então, o uso dessa tecnologia também ajuda na questão da segurança pública. Então, em todo aquele espaço em que você está citando, existem as câmeras OCRs. Os ladrões sabem que existe. Sim. Por isso que eles tentam burlar, adulterando as placas, trocando as placas, mas nem sempre eles conseguem, né? Sim. O senhor tocou num assunto aí extremamente interessante. As câmeras se tornaram talvez o principal olho da segurança pública, não só no Brasil, no mundo hoje, né? Como que está a Várzea Grande nesse sentido de câmera espalhada pela cidade? Nós já temos algumas, né? Em todas as pontes de acesso ao município de Várzea Grande, nós temos as câmeras que informam as instituições dos veículos que entram. Nós temos a tecnologia para verificar, inclusive, o proprietário daquele veículo, se ele tem mandado de prisão, se ele tem passagens pela polícia. E agora tem o programa do senhor governador do estado, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que é o Vigia Mais MT. Inclusive, ontem, no aniversário de Várzea Grande, nós estávamos com o prefeito Calil Baracate, e ele confirmou ao nosso comandante regional, o senhor Coronel Zé Nildo, que ele vai implementar 1.000 câmeras somente na área do município de Várzea Grande. Sim. E nós vamos iniciar pelas escolas, né, que houve todo esse problema aí nas regiões das escolas. Então essas câmeras vão ajudar a monitorar a segurança pública, criando, né, essa barreira eletrônica, essa barreira de fiscalização, porque uma câmera substitui a visão de vários homens, né? Então você coloca uma pessoa para verificar as câmeras e repassar as informações para as guarnições que estão na rua. Então hoje é uma das principais ferramentas em que a segurança pública utiliza. E esse programa é muito interessante, porque, como eu disse, e são câmeras, deixar claro para a população que está ouvindo, que não são câmeras de multa, né? Porque a população entende que colocou uma câmera é pardal, é radar. Não, são câmeras voltadas para o combate ao crime, né? Então, como eu disse, o prefeito afirmou que primeiro serão colocados nas escolas, tanto estadual como municipal, e depois nos pontos estratégicos em que a Polícia Militar vai indicar para o Poder Público Municipal. O senhor está numa cidade que é a mais difícil de Mato Grosso. E quando eu falo isso, explico geograficamente por quê, né? O Várzea Grande, ela está num espaço urbano para 2 milhões de pessoas, ou algo próximo a 2 milhões de pessoas. Portanto, ali existe, não sei como está a população hoje, mas não chega, ou se chega, passa pouco de 400 mil. Sei que 380 mil habitantes, né? Censo. Isso significa que a cidade é muito esparramada e possibilita muito área vazia, com matagal, sem habitação, com acesso ao rio, com acesso a diversas localidades. Como que vocês lidam estrategicamente com essa dificuldade imposta pela própria formação geográfica da cidade? Inclusive, existem vários estudos que falam sobre a geografia do crime, né? Sim, então, isso. o Rio de Janeiro, por exemplo, já foi explicado que lá a geografia do município facilita o cometimento do crime. E como você disse, Várzea Grande também, por conta dos rios, né, que cortam o município, por conta da área do Pantanal, que é uma área de preservação, em que nem pode ser povoada, não pode ser habitada, e o crime utiliza disso, e por conta desse espaçamento entre as regiões, né? Você pega do centro de Várzea Grande, você tem bairros a 30, 40 quilômetros, em que a Polícia Militar tem que atuar. E não é povoado os 30, 40 quilômetros? Não é povoado, você anda às vezes 5 quilômetros, 10 quilômetros, com mato dos dois lados e com uma ou outra casa. Mas nós temos a divisão de áreas, né? Nós somos divididos por companhias independentes, por companhias e por pelotões. Então nós fazemos a divisão no intuito de otimizar essa missão e colocamos guarnições em locais específicos para trabalhar num turno de 24 horas dividido em escala de serviço. Então nós atendemos toda a região. Lógico que se fosse colocado mais policiais seria melhor. Hoje já facilitou. Qual é o efetivo do senhor hoje para cobrir toda essa região? Terminando aqui, eu já entro no efetivo.
Hoje nós temos, o senhor comandante-geral conseguiu, junto ao governo do estado, a jornada extraordinária. Sim. Então eu posso convocar policiais militares na folga, que vão receber por esse trabalho, para cobrir justamente esse vácuo de efetivo. Então hoje o 4º Batalhão ele tem cerca de 132 policiais. Mas eu posso colocar hoje de serviço a equipe do dia e dobrar esse efetivo com a jornada extraordinária. Sim. E a jornada extraordinária ela atua justamente nos pontos vazios em que a gente não consegue cobrir. Então isso facilita o policiamento ostensivo, aumenta a sensação de segurança e, consequentemente, reduz os crimes. Professor, eu fiz essa pergunta Sim. até por uma questão estratégica, porque o senhor é especialista em estatística e trabalha muito com números, e a gente está aqui do lado de um coronel da Polícia Militar também. 32. 132 O 4º Batalhão. O 4º Batalhão. Isso. Como eu disse, nós temos outros... Para uma área de quantos? 380 mil? Não, 380 mil é Várzea Grande inteira. Inteira. É porque nós temos o exato. 25º Batalhão, Exato. a 25ª Companhia e a Força Tática. Dentro desses 380 mil habitantes, o 4º Batalhão ele é responsável por uma cobertura de aproximadamente quantos por cento dessa população? O 4º Batalhão é responsável por cerca de 50%. 50%. O senhor tem um grande número. Isso. O senhor é responsável pela segurança de um grande número da população. Então, assim, o número é pequeno de policiais militares, né, diante da necessidade, e mesmo assim vocês conseguem fazer uma cobertura, né, que é necessário aumentar esse número, né, coronel? Olha, é sempre bom, tendo em vista que, como eu disse, o serviço da Polícia Militar ele é ostensivo. Né? Nós temos que ser vistos porque nós patrulhamos de forma ostensiva. E a gente consegue aumentar com o advento da jornada extraordinária. Sim. Né? Hoje, por exemplo, nesse momento eu tenho 5 equipes de serviço ordinário e eu consigo colocar outras 5 equipes de serviço extraordinário. Então eu dobro o efetivo. Né? Lógico que seria interessante que se para cada região do município nós tivéssemos um grupo de policiais, né? Mas não tem, não é só Várzea Grande, são todas as cidades, né? A divisão de policiamento ela é feita dessa forma. Você pega São Paulo tem 12 milhões de habitantes e tem cerca de 40 mil policiais. Então se você for fazer uma divisão, parece que a polícia some lá dentro. Mas não, a gente consegue sim combater o crime. Por quê? Porque nós trabalhamos com inteligência, né? Então a gente também não fica perdendo tempo em certas ocorrências. Trabalhamos com os flagrantes, que são os crimes que são informados através do 190 de forma imediata, e também com o uso da tecnologia, câmeras, entre outras. Eu queria perguntar a respeito especificamente da segurança das escolas. O senhor falou da aquisição das câmeras. Como está sendo feito esse trabalho de inteligência da polícia, que foi feita uma integração entre a Secretaria de Educação e a de Segurança? Como está sendo feito esse trabalho da polícia em Várzea Grande com relação à segurança das escolas? A Polícia Militar ela sempre teve essa preocupação com a segurança nas escolas, né? É bom informar que nós não estamos fazendo a ronda escolar só por conta dos últimos acontecimentos. Sempre houve a ronda escolar. Quando eu cheguei em Várzea Grande em fevereiro deste ano, a gente instituiu 2 equipes específicas para realizar a ronda escolar de manhã e a ronda escolar à tarde. À noite a gente agrega com a jornada extraordinária. Nós temos sim essa integração com a Secretaria de Educação e também com a Instituição Policial Judiciária Civil, né, a Polícia Civil, que nos repassa as informações das pessoas que estão provocando as ameaças, as fake news, porque a grande maioria do que foi divulgado eram fake news, né, as pessoas simulando ataques, mas nós temos sim essa atenção. Assim como nós temos a atenção para a Patrulha Maria da Penha, né, que é uma patrulha da Polícia Militar contra a violência doméstica, assim como nós temos o patrulhamento rural, que é também dentro da nossa área de circunscrição. Então, o advento da implementação das câmeras vai facilitar mais ainda o trabalho da Polícia Militar, porque nós vamos ter um agente de segurança pública 24 horas observando quem entra e quem sai das escolas. Vai melhorar muito, mas até que seja instalado, nós estamos dando essa atenção dioturna nas escolas. Então, todos os dias um cartão-programa é realizado para que uma guarnição da Polícia Militar realize visitas, conversem com professores, diretores e alunos, no intuito de levantar informações para evitar que aconteça aquele tipo de situação que aconteceu aqui no Brasil. Agora são 7h25. Nós entrevistamos aqui o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Gleber Cândido Moreno. Tenente Coronel, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que venha mais vezes.
pra gente conversar. Tem bastante coisa. Falou Maria da Penha aí, que ia falar também sobre violência contra a mulher, violência contra a criança, mas numa nova oportunidade. Muito obrigado pela... Eu agradeço a oportunidade, né? Em nome do senhor comandante-geral Coronel Mendes, em nome do nosso comandante regional, o senhor Coronel Zé Nildo. Nós estamos sempre à disposição, né? A população ela pode contar sempre com a Polícia Militar em qualquer cidade do município. A Polícia Militar é a única instituição que está nos 141 municípios do estado e em 90% dos distritos. Então, quem está ouvindo a rádio agora sabe que ali tem um policial militar para poder atendê-lo. Então, contem sempre com a Polícia Militar, contem sempre com o 4º Batalhão, porque a nossa missão é essa, servir e proteger a sociedade de bem. Já aqueles que insistem no cometimento de crime, né, eles serão, no mínimo, presos e conduzidos aos presídios da região onde ele cometeu o crime. E a gente sempre torce para vocês não ter trabalho, viu? Quanto menos trabalho, significa que a sociedade melhorou. Com certeza. É o que a gente fala aqui. Não precisar da Polícia Militar é o ideal, né? Exato. Quando não precisa é porque o nosso trabalho está sendo bem feito. Mas quando precisa, vocês sempre estão lá. Muito obrigado. 7 horas e 26 minutos. Um intervalo rapidinho, já voltamos com mais notícias e falando de economia.